Olá, crianças, bom dia. Hoje, 12 de maio, nós teremos a nossa aula de língua portuguesa e produção textual, tá? Nossa turminha do primeiro ano. Nós vamos falar hoje de história em quadrinhos. Vocês sabem o que é história em quadrinhos? Se vocês não sabem, mas eu aposto que na casa de vocês, pode ser na maioria das casas, tenham alguma história em quadrinho. Mas se você não tiver, não tem problema, porque aí você vai abrir seu livro lá na página 57 de português e lá vai ter uma história em quadrinho bem legal. Mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês, mostrar o calendário e falar que dia é hoje. Falar novamente que hoje é dia 12 de maio. Qual o dia? Quarta-feira e o ano 2021. E agora eu vou mostrar para vocês o que é uma história em quadrinho. História em quadrinho é um gênero que narra de modo ficcional e ela pode ter uma linguagem verbal e não verbal e costuma ser familiar à criança. A maioria das pessoas que têm acesso a uma história em quadrinho são as crianças, porque na maioria das vezes é feito para crianças, tá? Com desenhos. Quando eu digo que é uma linguagem verbal e não verbal, verbal é porque possui palavras e não verbal é porque possui desenhos. Então, na linguagem, na história em quadrinhos, pode ser utilizada tanto a linguagem verbal e a não verbal juntas, tá? Que é a questão das palavrinhas nos balões, ou pode também apresentar apenas uma não verbal, que é só de figuras, tá certo? Então, a estrutura da nossa história em quadrinho. Nossa história em quadrinhos, ela possui uma estrutura narrativa que apresenta sempre personagens, tem o tempo, né? E tem o espaço. No caso, a gente vai ler agora essa história em quadrinhos lá na página 57, tá bom? Então, vocês acompanhem aí. Nós temos aqui o Bidu, que é o cãozinho azul, né? Que diz assim, ó. Enquanto você dormia, aqui nós estamos vendo na casinha do Bidu, aí aparece outro cachorrinho amarelo, que é o Bugu. O Bugu, crianças, é esse cachorrinho amarelo que sempre aparece nas histórias do Bidu. Sempre tenta roubar a cena dele, querendo chamar a atenção, tá? Então, você pode perceber aí que ele tá ali, ó, querendo mexer com o Bidu. Aí coloca, alô, mãe, na plaquinha, né? E o Bidu lá, dormindo. Na outra página, nós temos que o Bugu continua chamando a atenção dele. E o que o Bidu está fazendo? Está dormindo tranquilamente. E o Bugu tentando dançar. Quer dizer, tá dançando. Aí pega a varinha. Aí antes põe uma roupinha de bailarina. Pega uma varinha. Bate, bum, bum, no tambor. Aí, bota a plaquinha de aplausos. Aplausos! Aí o Bidu acorda, olha pra ele e faz uá, começa a chorar. Aí, uá! Aí ele, engraçado, tive a impressão de ter visto o Bugu. Aí o Bugu indo embora, adeus, mamãe. Aí ele, devo ter sonhado. E sai tranquilamente. Essa historinha, gente, é do Maurício de Souza. E essa revista é da revista do Cebolinha, tá? Então, agora a gente vai para a parte da interpretação do texto. Mas antes disso, eu queria perguntar para vocês. Quem
são os personagens dessa historinha? Tem 2 personagens que participam, é o Bidu e o Bugu, não é isso? Qual é o tempo que vocês acham que está acontecendo nessa história? É de manhã? É à tarde? É à noite? E onde é que se passa? Qual é o espaço? Pode ser no quintal de uma casa, pode ser numa rua, numa pracinha, numa floresta. Mas aqui, como a gente tem a casinha dele, pode ser numa casa onde tem 2 cachorros, não é isso? O Bidu e o Bugu. Agora, vocês vão fazer a atividade da página 60 e da página 61, tá certo? Que vai perguntar, na primeira questão, vai pedir para circular o nome do cachorro, as letras que mostram que ele está dormindo. O que está mostrando aí que ele está dormindo? Aí nós temos as letrinhas. Vai copiar o nome do cachorro. Na terceira, você vai encontrar e circular o nome dele no quadrinho a seguir, tá bom? Onde está mostrando. Na quarta, quando acorda, Bidu pensa que sonhou. Por que Bidu pensa assim? Por que ele pensa que sonhou? Então você vai falar isso para a mamãe, tá? É oralmente. A quinta também ela é oral. Você vai ler os quadrinhos para depois responder. Aí na letra B tá perguntando: para quem Bugu fez sua apresentação? Na sexta, tá pedindo para pintar a resposta correta. O Bugu foi embora por quê? Então, você vai pintar a resposta correta. Na sétima, você vai conversar com a sua mãe, tá? Para entender a história em quadrinho. O que foi preciso a gente observar? Foi as imagens? O que foi? E aí, temos a prática de oralidade, tá? Que você vai recontar. No caso, você pode recontar a história para a mamãe. Como é que você lembra? Como foi a história? Então, você pode estar recontando a história. Tá bom, crianças? Tirem a fotinha da atividade e coloquem no Mob.